E a GSP Holding, empresa que garante que vai investir mais de 5 bilhões de reais no Corinthians, caso o candidato André Castro for eleito na eleição da segunda-feira, garantiu que vai apresentar novos parceiros dispostos a estarem juntos nesse projeto. E já temos informações que garantem que mesmo com o transfer ban, o Corinthians avançou nas tratativas com o atacante norte-americano que está no futebol uruguaio. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vasco da Gama fora de casa, buscando a vitória para não correr riscos de terminar a rodada no Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Campeonato Brasileiro, o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vasco, buscando a vitória para não entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vasco da Gama, jogo que acontecerá às 16 horas em São Januário, que será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores assistiram um vídeo com instruções táticas dessa partida. Depois de uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos com alguns testes na equipe que vai iniciar essa partida de hoje. Para encerrar os trabalhos, tiveram jogadas de bola parada. Após treinamento, os atletas almoçaram no CT, rumo ao aeroporto, viagem para o Rio de Janeiro, onde os jogadores ficarão no hotel até poucas horas antes dessa partida de hoje. Dorival, que terá muitos desfalques, Yuri Alberto, Memphis, Carrilho, Hugo Farias e Martínez, todos lesionados. Por outro lado, ele vai ganhar os retornos do atacante Romero e também do lateral esquerdo Fabrício Angileri. Corinthians que entra em campo hoje necessitando da vitória, já que nesse momento estamos na 14ª colocação com 22 pontos. O adversário de hoje é o 16º com 19 e a primeira equipe dentro do Z4, que é o Vitória, tem a mesma pontuação do Vasco, 19 pontos. Então, caso o jogo de hoje, de repente, nós saímos com derrota e o Vitória vencer a sua partida, entraremos no Z4, claro, dependendo também de outras combinações de resultados. Então vencer hoje é extremamente necessário para ganhar um respiro na tabela, já que venceremos um adversário direto contra o rebaixamento. Então, um Corinthians com muitos desfalques, uma provável escalação para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Guinegão e o Kaique. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais um jogo que será extremamente difícil, mais uma partida que o Corinthians tem nada mais nada menos que extrema necessidade de vitória. Já são 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Por isso estamos cada vez mais próximos do Z4 da competição. Hoje, em caso de derrota, dependendo da combinação de resultados, como eu disse, poderemos terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento da competição. E isso é inaceitável para o nosso Corinthians. Era para o Corinthians estar brigando pela liderança do campeonato e não nesse momento brigando contra o rebaixamento. Vencer o Vasco, um adversário direto, será extremamente necessário. Se o Corinthians tivesse ido bem nas rodadas anteriores, Dorival poderia poupar os jogadores hoje, porque no meio da semana teremos o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o primeiro decisivo. Então, como os resultados anteriores no Brasileirão não ajudaram, então não tem nem condições de poupar ninguém. Também lembrando que é um Corinthians que está cheio de desfalques. Muitos problemas, mais um jogo que deverá ser muito difícil. Não é fácil jogar contra o Vasco em São Januário. Para quem já foi em São Januário já sabe do que eu estou falando, mas
Nós, torcedores, temos que mandar energias positivas para os jogadores, para que o Corinthians vença esse jogo de hoje, que é extremamente importante vencer. E eu acredito que o Timão sairá de São Januário com a vitória. E agora vamos falar sobre possibilidade de reforço. Mesmo com transfer ban, tem informações que garantem que o Corinthians avançou nas tratativas com o Boston River do Uruguai pelo atacante Agustín Anello. O Corinthians, nesse momento, está com transfer ban da FIFA, impedido de registrar novos jogadores. Só que, mesmo com transfer ban, não estamos impedidos de negociar com atletas. Corinthians que trabalha para derrubar esse transfer ban, no caso tenta fechar uma negociação com o Santos Laguna e aí cair essa punição da FIFA. Enquanto isso, Fabinho Soldado e o departamento de futebol vai trabalhando na busca de reforços que o Dorival ainda precisa. Até aqui nessa segunda janela, apenas uma contratação anunciada, o atacante Vitinho. Então o Corinthians ainda continua mapeando o mercado. Nas últimas horas, até de forma surpreendente, surgiu Agustín Anello, de 23 anos, que é um dos destaques da equipe do Boston River do Uruguai. Ele que é norte-americano. Pelas informações do All Sports, o Corinthians e o Boston River já estão trocando documentos, fechar a negociação pelo jogador. Não tivemos informações se será por empréstimo ou se o Corinthians está comprando partes dos direitos, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo. Não tínhamos essas informações, mas pelo que se fala, o Corinthians já avançou nas tratativas para fechar com o jogador. Volto a dizer, para que tudo aconteça, para que tudo seja oficializado, o Corinthians precisa resolver as coisas com Santos Laguna. Se não derrubar o transfer ban, absolutamente que não valerá a pena fechar a contratação do jogador, porque o Corinthians ficará impedido de registrá-lo. Então, vamos aguardar as próximas horas para acompanharmos o que o Corinthians vai resolver com Santos Laguna, para aí sim finalizar as possibilidades de finalizar acordo pelo atacante de 23 anos. A minha opinião quanto ao Corinthians ter avançado pelo Agustín Anello é a seguinte. Vou falar para vocês, relembrar aliás o que eu falei no vídeo de ontem sobre o jogador. Eu não conheci o atleta, como sempre eu sou muito honesto com vocês nessa questão. Eu poderia chegar aqui e falar para vocês, não, conhecia um jogador assim, que joga dessa forma. Não conhecia. Mas claro que eu fiz muitas pesquisas sobre ele. Assisti vídeos, li fóruns sobre ele, vários comentários e, como sempre, comentários positivos e comentários nada positivos. Então, isso é normal. Pelo que eu vi dele, eu gostei. Ele tem mais de 1,80 m de altura, tem força física, tem boa técnica. Então, é um jogador que poderia dar mais variações ao Dorival Júnior. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Guinegão, que para mim é um baita de um atacante, um dos melhores que surgiram da base do Corinthians nos últimos anos, como um centroavante fixo mesmo, de área, presença de área, com dois pontas, no caso, Vitinho, e poderia ser o Agustín Anello, ou de repente o Thales, mas o Thales não está bem. Mas falando de novas opções, poderia-se pensar no Agustín Anello assim, para o Dorival ter mais dinâmica na equipe. Então, gostei do que eu vi, claro. Pelo que estamos acompanhando de informações, as tratativas já estão avançadas. Só espero que o Corinthians não esteja fazendo nenhum absurdo financeiro para trazer o jogador. Eu acredito que não, mas temos que aguardar tudo certinho. Mas volto a dizer a vocês, nada poderá ser concretizado antes do Corinthians encerrar o transfer ban na FIFA, porque sem derrubar a transfer ban, sem possibilidade nenhuma de registrar qualquer outro novo jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o assunto do momento. Investimento bilionário. Após o conselheiro André Castro ter revelado em entrevista coletiva na noite da última quinta-feira, 21 de agosto, a GSP Holding, que é a empresa revelada pelo conselheiro candidato à presidência, promete apresentar novos parceiros, no caso, os parceiros que serão os donos de todo esse dinheiro, digamos assim. Eu vou explicar tudo certinho a vocês. Todos nós estamos acompanhando
atentamente as questões envolvendo o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, o André Castro. Na segunda-feira, amanhã, teremos eleição no Corinthians para a definição do novo presidente. André Castro concorre com o Antônio Roque Cittadini e o Osmar Stabile. Os três são candidatos nessa eleição que será indireta. Somente os conselheiros vão votar, uma totalidade de 300 conselheiros, 200 trienais e 100 conselheiros vitalícios. O André vem chamando a atenção pelo que ele garante ter, no caso, os 5,5 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares para investir no Corinthians através da GSP Holding. Essa empresa foi apresentada pelo próprio André Castro, foi revelada na noite da última quinta-feira, quando ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva, convocando toda a mídia. Um detalhe importante na nota da empresa, que eles apresentaram também na noite da quinta-feira, foi a questão envolvendo os outros parceiros. Eu vou ler para vocês somente esse trecho da nota e vou explicar. Adicionalmente, informamos que, em momento oportuno, serão apresentadas outras marcas e empresas vinculadas ao grupo que também integrarão o projeto, ampliando o potencial de geração de valor e sustentabilidade a longo prazo. Nesse trecho da nota, a GSP Holding garantiu que apresentará outros parceiros, só que até o momento que eu gravei esse vídeo, eles ainda não haviam se manifestado em relação o momento oportuno é esse. Eles precisam apresentar esses novos parceiros para aumentar a credibilidade, no caso dessa proposta, para aumentar a credibilidade de que realmente esse dinheiro chegará ao Corinthians, ou diminuir a credibilidade, dependendo das empresas que estiverem com eles. Claro que as desconfianças irão aumentar ainda mais. Então, prometeram apresentar esses novos parceiros, mas até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não haviam apresentados, e para mim o momento oportuno é esse. A eleição é amanhã. A minha opinião quanto a esse trecho da nota do grupo GSP Holding é a seguinte: volto a bater nessa tecla. O momento oportuno é esse. Eles necessitam apresentar esses parceiros para aumentar a credibilidade do projeto. O nome é GSP Holding. Holding é uma empresa cuja atividade principal é deter participações societárias, ações ou cotas em outras empresas, funcionando como a empresa-mãe que controla um grupo de negócios, sem envolver-se diretamente na produção ou venda de bens e serviços. Então, eles precisam apresentar essas empresas, no caso eles são a holding dessas empresas, para aumentar a credibilidade. Nós precisamos disso. Necessitamos, aliás. E como eles colocaram na nota momento oportuno, eu vou continuar batendo nessa tecla. Esse é o momento oportuno. A eleição é amanhã. Precisam apresentar no máximo, o máximo de garantias para comprovarem que realmente esse dinheiro chegará ao Corinthians. Ao meu ponto de vista, são várias formas para se garantir isso. Compliance, questões jurídicas, de repente algum banco comercial famoso, ou chega logo de cara na assinatura do contrato, paga 10% da totalidade, 5 bilhões, 500 milhões, 550 milhões, ou melhor, quitarena. Então são várias formas para aumentar a credibilidade. Precisamos de garantias que realmente esse negócio, esse dinheiro chegará ao Corinthians. Então o momento oportuno, se a GSP Holding quer realmente investir esse dinheiro no Corinthians através do André Castro, o momento oportuno, ao meu ponto de vista, é esse. Porque a eleição é amanhã. A não ser que eles estão pensando de uma forma mais incisiva na eleição do ano que vem. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa informação que o Corinthians está avançando pelo atacante Agustín Anello, mesmo com o transfer ban. E sobre a GSP Holding, que colocou em nota que vai apresentar novos parceiros. Vocês não concordam comigo que o momento oportuno, o momento certo de apresentar esses parceiros é agora? E sobre o jogo de hoje
contra o Vasco da Gama, jogo dificílimo em São Januário. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais sofrimento, só que vamos ganhar 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!